Olá, senhoras e senhores, ao que tudo indica, esse aqui é o meu último vídeo antes da final, não sei que tem alguma coisa muito importante antes, mas tô gravando inclusive aqui quase no horário da final, né, quase às 18 horas aqui. Vamos falar sobre esse jogo, teve coletiva do Abel, que é pra gente tratar aí, é legal da gente falar, vamos falar aí das prováveis escalações, onde assistir, essas coisas que vocês já estão acostumados, e também falar um pouquinho das próximas finais da Libertadores, que eu já falei que volto a repetir, é muito provável que o Palmeiras e o Flamengo se encontrem mais vezes, mas é provável que o Palmeiras ou o próprio Flamengo estejam ali nas próximas. Eu vou ser bem sincero aqui, eu quero pegar esse vídeo daqui 10 anos, eu já vou afirmar, em 10 anos, a gente tá muito preocupado em ser tetra amanhã e eu quero muito, né? Eu quero, principalmente pelo fato de ser o primeiro tetra. Mas qualquer um dos dois que não for, logo vai ser, tá? Isso é questão, é fruto de trabalho, mano, é fruto do que tem sido feito. A gente pode questionar o modus operandi de cada um, especialmente aí do Flamengo, que a gente sabe, algumas coisas aí, mas de maneira geral são os dois times organizados que chegam em mais uma final aí em poucos anos, né? O Flamengo chegou em duas, o Palmeiras em duas, e agora a terceira de cada um aí, o Flamengo... Não, o Flamengo chegou em três, né? É a quarta final do Flamengo, né? O Palmeiras chegou em três agora e o Flamengo em quarto, né? O Flamengo 2019, 2021... né? Depois chegou em 22, que foi campeão contra o Furacão, e agora contra a gente, Santos, Flamengo, e agora o Flamengo de novo. Então, mais uma final aí para cada um, então a tendência é que eles sejam campeões muito em breve nos próximos anos. E o que tem a ver isso com o vídeo que eu tô falando desse ano aqui? É que primeiro a gente vai tratar do assunto, que saiu notícia aqui da Conmebol sobre os próximos anos, aqui ó, o Estadão divulgou isso, o jornalista Marcel Rizzo, é que o desejo da diretoria da Conmebol é que nos próximos anos a final da Copa Libertadores aconteça fora da América do Sul. Dois países, inclusive, já procuraram a Confederação Sul-Americana de Futebol e se ofereceram aí para realizar a finalíssima, Catar e Arábia Saudita. Além desses países, um local que agrada muito a entidade é a cidade de Miami, nos Estados Unidos. Eu não gosto dessa notícia, eu quero pedir a opinião de vocês, mas, claro, também é importante dar a minha aqui, não gosto nem um pouco disso, porque assim... A final única, ela promove melhor, ela é um produto melhor, digamos assim, né? Você consegue promover igual agora as coletivas aí com os técnicos, aí vão os dois times lá pra cidade, aí vai a torcida e tal, fica todo um movimento. Os outros times estão falando só disso também, né? Os outros torcedores estão acompanhando isso, então é um produto melhor para você vender. Isso eu não tenho dúvida que como produto é melhor. Agora... Quando você fala num campeonato, né, como a Libertadores, você tá falando muito de torcida também, né? Muito de torcida. A Libertadores tem esse histórico de torcida, tanto das brasileiras quanto das sul-americanas. Então, como você tá falando de um campeonato, um torneio que historicamente é muito conhecido por ter torcidas presentes, você tirar ele do continente é um problema. A gente tem Catar e Arábia Saudita, que é longe pra caramba, né, um baita rolê, e Miami, Estados Unidos, tudo bem, é mais perto, só que a gente sabe que não é fácil ir pros Estados Unidos. Primeiro, o valor, óbvio, mais importante, e o visto. E agora, nem sei qual que é mais importante, o visto, porque se você tiver o dinheiro e não tiver o visto, também não adianta nada. Então são pontos importantes aí que tem que ser levados em conta. Palmeiras, Flamengo, levou torcedores para agora no Mundial, né? Teve o Botafogo e o Fluminense. Então sim, você consegue até mobilizar e tal, mas eu acho que você vai afastando cada vez mais o torcedor humilde, né, mano? Vou ser bem sincero, vamos ser bem claros aqui nas palavras, mas o torcedor mais humilde acaba sofrendo com isso, né? Ainda aqui dentro do continente, os caras conseguem ir de ônibus, né? Exemplo da organizada aí consegue ir de ônibus, todas as organizadas conseguem ir, passam uns perrengues absurdos, mas vão, né? Agora, quando você já tira do continente, aí você vai cruzar o oceano de ônibus, não tem como. Então, realmente, você acaba afastando o torcedor aí mais humilde para um evento que geralmente era meio que desses torcedores, né? Então, eu não me agrada nem um pouco. Mas acho que vai acontecer, porque já não é a primeira vez, saiu essa informação agora do Estadão, mas já estava rolando aí uns meses atrás sobre isso. Eu acho que em algum momento eles vão fazer. Já teve, né, Copa do... Boca Juniors e River Plate no Santiago Bernabéu, mas por causa da questão da violência lá na Argentina, naquela final, que foi um problema. Então já aconteceu. Então foi muito pontual, muito meio que não temos o que fazer, vamos mandar pra lá.
Mas assim, nossa, não me agrada nem um pouco, tá? Não me agrada nem um pouco. Mas, dito isso, vamos falar da mais próxima aqui, que é ano que vem, né? A mais próxima, na real, é amanhã, mas depois de amanhã, a mais próxima é ano que vem. E a Sul-Americana, a informação do Igor Siqueira, do All Sport e do Gui Xavier, é que a Conmebol bateu o martelo e definiu a sede da final da Libertadores 2026 em Montevidéu, no Uruguai, de novo lá. Né, a escolha pela cidade passa pela capacidade do estádio Centenário e estrutura hoteleira para receber torcedores. Montevidéu foi a primeira das candidatas para a final da Libertadores 25, mas viu Lima ser a terceira interessada depois de Brasília e ficar com o jogo. Então, só que também informação aí que só, né, para 2026, só a cidade de Montevidéu aí se interessou. E aí a gente tem que conversar uma coisa também. A gente confirmando, né, provavelmente depois dessa, a Conmebol deve divulgar aí a final e tal, oficialmente. Então a gente tá falando de 2019 e 2025 em Lima, 2021 e 2026 em Montevidéu, e já teve 2 anos no Maracanã também, né? A nossa, 2020, e a do Fluminense, né? 2023, é isso, né? Então a gente já tá falando de 3 estádios se repetindo nesse novo momento de final única. Me parece que não tem muito interesse do continente, digamos assim, sabe? Aliás, só para complementar também, a final da Sul-Americana vai ser em Barranquilla, na Colômbia. Mas falando assim, me parece que não tem muito interesse do continente, porque já são 3 cidades se repetindo. O que eu gostaria muito que a Conmebol olhasse com carinho, o que eu faria se eu fosse o Alejandro Domingues, é esperar definir os finalistas e aí sim você definir o palco da final. A questão logística é complicada? Pode até que seja, mas você dá um jeito ali de no calendário jogar essa semifinal, sei lá, 1 mês e meio antes da final, né? Um tempo bom, acabou, você já decide, ou melhor, pode ser 1 mês, igual é agora, mas assim, já deixa ali para estabelecido, ó, o palco da final, sei lá, pode ser, coloca um ali padrão, igual agora em Lima, mas, né, e aí coloca uns, digamos, subpalcos, assim, né, como que falam, uns reservas, assim, uns plano B. Sei lá, Maracanã, agora que foi em Assunção, né, final da Sul-Americana, Mané Garrincha, enfim, já deixa ali, tipo, agora, ó, definiu o Palmeiras e o Flamengo, não tem porquê mandar lá do outro lado do continente, manda pra cá, né, ano passado foi Botafogo e Atlético Mineiro, né, também não foi no Brasil, né, o Palmeiras ainda teve essa contra o Santos, né, que foi no Maracanã, e depois foi ainda o Uruguai mais perto, né, que foi Palmeiras e Flamengo e tal. Mas eu acho que faria mais sentido você esperar definir agora, ó, beleza, sei lá, foram 2 times argentinos, foi um time argentino e um uruguaio, joga no Paraguai, sei lá, mais perto, time argentino e um brasileiro, vai pro Uruguai, sabe, coisas desse tipo, um pouquinho mais próximas, e aí se for, dois argentinos, 2 brasileiros, joga no país mesmo, né, já que essa questão da final única, ela deve ser mantida aí por um bom tempo, ao que tudo indica, né? A gente não viu, inclusive algumas informações que rolaram aí, é que nem tem essa conversa que a final única deve se manter. Beleza? Ó, vamos falar aqui da provável escalação, fazer o pré-jogo aí, né? Pré-jogo de final, complicado demais, mas antes dar aquele recado importante para vocês, reforçar aqui, é o último vídeo antes da final, então, importante reforçar aqui o recado da KTO, onde você pode ganhar 2 vezes aí, até 2 vezes, com essa final de Libertadores, e para participar é fácil, QR Code na tela que vocês já sabem, ou o link fixado no comentário, você vai na aba promoções e depois procura por ganhe 2 vezes na final da Liberta, e aí você clica em aceito participar e faz uma aposta aí de R$25 ou mais com odds mínimas de 2.0, tá? Então mínimo de R$25 e mínimo a odd de 2.0, e a aposta pode ser feita antes do início da partida ou ao vivo, tá? Isso é importante também, você só possa bater, além do prêmio você ganha R$25 em apostas grátis, lembrando sempre de jogar com responsabilidade apenas para maiores de idade, e já falei e falo de novo, fica de olho lá no nosso Insta que sempre tem algumas dicas por lá também, mais perto aí do jogo, beleza? Agradecer a KTO por estar junto com a gente, tomara que a gente termine essa temporada comemorando juntos, hein, KTO? Mas, vamos falar então aí do senhor Abel Ferreira, ele deu uma coletiva agora com o Everton, tem gente, pô, o Everton tá lá, ele vai jogar, não vai, né? Na final contra o Flamengo antes também foi
Felipe Melo e Abel Ferreira. O Felipe Melo estava lesionado, ele entra até na prorrogação, né, mas não jogou a final, assim, titular e tal. Então, a presença do Everton na coletiva não é uma preocupação se ele vai jogar ou não, tal, não é nenhum indício, beleza? Mas aí o Abel foi perguntado sobre a escalação final, sobre ele ter entregue, porque ele deixou, né, 11 jogadores para ir jogar contra o Grêmio, deixou 11 jogadores de São Paulo e depois eles foram com o avião da Leila. E aí ele falou, as duas equipes já se conhecem o suficiente, respeita as opiniões, vocês têm que fazer programas e comentar o que seja. O que é o grosso, nós nos conhecemos. A final será definida por detalhes, onde cada peça pode jogar. Sabemos que o treinador do Palmeiras gosta de ter jogadores que façam várias posições. A surpresa pode ser exatamente essa, a dinâmica dos jogadores. Então ele deixou entender que uma surpresa pode ser mais a dinâmica dos jogadores que entrarem do que exatamente quem vai entrar. Talvez quem entrar já é meio que conhecido, a gente vai falar já de provável escalação, mas a dinâmica de como eles entram, e a gente tem vários jogadores aí que podem jogar em várias funções, né? A gente tem o próprio Andrés, o Bruno Fux agora, o Alan, tem vários jogadores aí que podem fazer várias situações. E aí, uma outra pergunta, uma outra resposta que eu achei interessante é sobre a derrota para o Flamengo no Brasileirão, se isso tem tanto impacto na questão anímica do time ou também assim, para ele usar aquele jogo de exemplo para preparar para isso. Ele falou, sinceramente, não me levem a mal, mas uma coisa é o Campeonato Brasileiro, outra coisa é o gramado brasileiro, outra coisa é a CBF, são competições completamente diferentes, apesar de conhecer o adversário, é um jogo único, competição completamente diferente. Aí ele fala de toda a campanha do Palmeiras, né, como o Palmeiras está bem na Libertadores, de fato teve só uma derrota, que foi aquela contra a LDU, né, então uma campanha muito boa, é uma campanha muito boa, mesmo que a gente espera que termine em título, porque seria aí a famosa cereja do bolo, né? Mas ele falou isso, e é verdade, né? Eu falei isso depois que acabou o Palmeiras e Flamengo, esse segundo jogo. O Palmeiras ter jogado melhor é um sinal muito interessante para a final, que a gente pode sim ir melhor que eles e não ter a questão da arbitragem. Aí, claro, o Palmeiras também pode jogar melhor e em algum momento um detalhe, um erro, igual foi no Maracanã, decidir o jogo, ou o Flamengo pode estar melhor no jogo e o Palmeiras também decidir num detalhe. Então é uma final muito em aberto. Mas de fato eu concordo com isso. Realmente esses jogos, os dois jogos, né, do Brasileirão não contam em nada para essa final. Pode ser uma coisa ou outra aí que o Abel pode ter pescado, o próprio Felipe Luiz. Mas como o Abel falou, ele falou, foi uma tônica da coletiva dele. Os dois times se conhecem muito bem. Estão jogando contra há muito tempo. Né? O Palmeiras ainda mudou um pouco e tal, mas de maneira geral, e ele falou assim, o time mudou, mas eu tô aqui há 5 anos, então me conhece melhor do que eu conheço o Felipe Luiz. E isso é verdade. Então os dois times conhecem muito bem os jogadores, os técnicos, né? Inclusive o Felipe Luiz estava jogando até esses dias aí, então se conhece o suficiente, né, para ter muita surpresa, mas é mais assim, essa questão da dinâmica que ele falou ali, dos jogadores e a atuação, né, cara, jogar bem. Né? Porque, pô, o Flamengo pode estar esperando o Palmeiras de um jeito. Aí você pega uma tarde, uma noite inspirada aí do Vitor Roque, do Flaco, do Alan, aí não tem como você prever, né? Movimentos diferentes, né? A criatividade do jogador, isso não tem como. Então isso daí que vai impactar muito. E agora vamos falar do jogo mesmo, né? onde assistir e tudo mais. E é legal essa final aqui, porque tem vários lugares não, são 2 lugares, né? É ESPN e Globo. Só que aí a Globo tem tanto a TV aberta quanto a GE e a Disney, né, tem a ESPN e na Disney Plus. Então você pode assistir na televisão ali, ou você pode ir também pela televisão pelo aplicativo, né? Ou pela TV a cabo ali no canal da ESPN, ou pelo aplicativo do Disney Plus. Isso aqui não é publi, hein, a Disney Plus. Mas enfim, e a GE a mesma coisa, né? Você pode assistir pelo YouTube, ou você pode assistir pelo Globoplay também, ou pela televisão mesmo. Então, as opções são tranquilas, dá pra todo mundo assistir ainda. Ainda bem, né, cara? Que bom que dá pra todo mundo assistir, porque de fato é uma final. Quanto mais acessível, melhor, né? O pessoal reclama às vezes. Eu não sei quem abriu o canal no YouTube agora. A Globo. Mano, por mim, quanto mais coisa de graça, melhor. Eu não gosto da narração. Assiste no mundo, velho. Quanto melhor coisa, quanto mais coisa, melhor, sabe? Prováveis escalações, tá? Provável escalação do Palmeiras. Agora a gente vai entrar nessa questão aí que o Abel tava falando. Carlos Miguel, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Murilo. Kelvin, Andrés Pereira, Rafael Veiga,
Alan e Piquerez, né? Aqui falando no meio campo. Flaco Lopes e Vitor Roque. Aqui, o que pega aqui, dessa tal dinâmica do que o Abel falou, é o Bruno Fux ser o volante junto com o Andrés Pereira. Ele ser o primeiro volante junto com o Andrés Pereira. Né? E aí, claro, com a bola, sem a bola, vai mudando, mas ele ser o volante. E uma outra coisa que eu sentia falta e que eu queria que mudasse para esse jogo é o Alan. É legal que o Alan jogue aberto e isso dá uma dinâmica muito boa, mas ele também, né, jogar muito para dentro, ir para dentro também, cortar mesmo, tentar procurar a tabela ali com o Vitor Flaco, com o próprio Veiga. Então eu acho que a dinâmica aí que o Abel fala, eu acho que pode passar muito por esses dois jogadores, Bruno Fux e Alan. Né, o que os dois vão fazer e vai definir muito bem a questão da criatividade do Palmeiras e, claro, Andrés Pereira. É um jogo diferente para ele, né? Não precisa explicar o porquê. Então, assim, ele precisa estar com a cabeça muito boa. Ele já teve um confronto lá no Maracanã, que era praticamente toda a torcida ali, né, do Flamengo contra ele. Não foi muito bem no jogo, teve aquela falta que ele escorregou, várias questões assim, mas não foi muito bem no jogo. Esse jogo aqui é primordial que ele jogue muito bem pela questão da criatividade, pela questão do Palmeiras ter ritmo de jogo mesmo, assim, não deixar cair. E um ponto importante que dá pra gente discutir aqui também é que o Palmeiras tem a faixa, a média de idade bem menor, não bem menor, mas é menor que a do Flamengo. Então você tem jogadores mais jovens, então você consegue talvez segurar por mais tempo uma intensidade aí. O Andrés Pereira pode ser muito importante nisso. Agora, a provável escalação do Flamengo, né? Quem tá fora aí, Gonzalo Plata, né? Por expulsão, Pedro por lesão. E o Léo Ortiz deve voltar, né? O Léo Ortiz que tava fora aí porque se lesionou e deve voltar. Não sei exatamente se joga no sacrifício, mas ele não tava jogando. Então ele não tá com ritmo de jogo, mas um baita zagueiro, né, cara? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Carrascal e Bruno Henrique. Essa aqui é a provável escalação do Flamengo aí. Os caras colocando o Luiz Araújo. O Luiz Araújo sentiu um incômodo na coxa aí, mas não foi nada demais pelo jeito, né? E aí tem duas coisas assim que me preocupam bem aqui. O Varela entrar, porque o Emerson Royal pra mim é um ponto fraco do Flamengo. É onde você pode explorar muito ali, onde o Vitor Roque poderia explorar muito. Às vezes até mesmo colocar o Alan, às vezes, na esquerda durante o jogo. Não deixar ele só de um lado e pro outro lado só pra incomodar. Mas o Varela eu acho que tem mais segurança que o Emerson Royal. O Emerson Royal tá batendo cabeça aí em alguns jogos do Brasileiro, inclusive. Então o Varela entrar eu não gosto muito. O Léo Ortiz tem essa questão que eu falei, tá fora de ritmo, né? Mas, mano, é um baita zagueiro, assim, então talvez não sinta muito isso. E aí não tem que falar a questão do time, os caras é um baita time. O Bruno Henrique já falei, não vou ficar falando muito. Eu vou fingir que não tem todas essas questões do Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique hoje é o centroavante deles, já que o Pedro não tá jogando, eles também não têm o Plata, que às vezes joga de centroavante. E a outra opção acho que é o Juninho, né, que é da base deles, que o Felipe Luiz não tem tanta confiança, então titular pelo menos é o Bruno Henrique. E o Carrascal e o Luiz Araújo, cara, os dois, assim, o time deles é muito bom, né, verdade seja dita, assim, olhando o time deles, assim como o nosso. Eu acho que o time deles é melhor, mas o nosso também não deixa muito a desejar. Acho que eu falei aqui no outro vídeo e afirmo, o fato de ter Arrascaeta e não ter o Pedro é importante, porque seriam dois caras muito bons, assim, pra você se preocupar muito. Não tô falando que os outros vão resolver, pelo amor de Deus. O Jorginho é absurdo, o Carrascal, tal, o Luiz Araújo. Mas eu acho que com o Pedro seria uma preocupação ainda maior pra gente. Mas, cara, baita time, dois grandes times. Não tem como, assim, eu acho que é uma das grandes finais da história, isso sem a menor dúvida. A gente tem a chance de ganhar duas deles, e aí, mano, os caras vão ficar malucos com a gente. Ou empatar, né? E como eu disse, provavelmente logo a gente teria esse desempate. Mas seria muito... Porque, falar a verdade, pensando já até no futuro, se a gente ganha duas dos caras, numa próxima aí, seja lá quando for, a pressão pro lado dos caras seria bizarra. Tipo, mano, vocês não vão ganhar dos caras, tá ligado? Seria bizarro. Mas... tudo pode acontecer, eu tô ansioso pra caramba, sabe? Eu tô com a garganta seca, eu tava hoje com a garganta seca, um pouquinho de dor de cabeça. Eu falei, mas comi bem, dormi bem, não aconteceu nada, por que eu tô assim? Ansiedade, senhoras e senhores, ansiedade. Beleza? Mas é isso. Tomara que a gente volte aqui amanhã depois do jogo pra comemorar junto, né? Se Deus quiser, pra gente terminar esse ano bem. Já vai começar dezembro daquele jeito. Tomara que dê tudo certo, assim. A minha torcida mesmo, no fundo do coração. Porque, mano, independente assim, ganhou 2 Libertadores recentes, ganhou Brasileiro, ganhou um monte de coisa. Pra gente que sofreu o que a gente já sofreu como palmeirense, ainda a gente merece muito mais, velho.
pra compensar o que a gente já passou. Então a gente merece pra caramba esse título aí. O Palmeiras merece também, o elenco merece, porque a campanha da Libertadores é absurda, assim. O Palmeiras, não que o Flamengo, não tirando o merecimento do Flamengo, cada um tem o seu lado, mas eu como palmeirense, claro, acho que o Palmeiras merece muito mais e eu espero que isso aconteça, beleza? Deixa a sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante, toda a torcida aí. Tamo junto, avante.